Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Mauro. Hoje eu estou trazendo Final Fight 2. Ele foi um jogo que foi lançado para Super Nintendo em 1993 e eu estou trazendo aqui a versão japonesa. Eu achei que teria alguns aspectos mais bacanas para poder mostrar. Mas basicamente a história, ela já dá sequência à história do Final Fight 1, né? Em que o Agar ele tem que continuar enfrentando a gangue Mad Gear, né? Só que acaba que essa gangue ela se espalha pelo mundo, né? Então o Agar ele acaba precisando de ajuda de outros dois personagens. O jogo acaba mudando o cast de personagens, né? Acaba que eles introduzem a Maki e o Carlos. São personagens que são pouco utilizados pela Capcom, né? A Maki um pouco mais, porque apareceu no Street Alpha 3, uma versão para PSP, né? que acaba introduzindo ela, mas fora isso ela aparece muito pouco em outros jogos. E basicamente, né, a Maki acaba sendo um personagem mais rápido e de menos alcance, o Carlos é o personagem mediano e o Agar continua sendo um personagem mais lento e mais forte. Bom, eu joguei bastante esse jogo com meu irmão na época e ele tinha uma questão que era basicamente você poder jogar em co-op, né? Aqui, né, você tem também a possibilidade de modificar as opções, né, colocando no easy, no normal, isso é bacana. Aqui os botões de ataque, o extra joy é o botão em que ele utiliza o ataque de área, né, para você poder sair de algumas situações. Vamos lá de novo, aqui é a introdução. Ok. Eu vou jogar as duas primeiras fases, falar um pouco sobre o jogo. E ele foi um jogo exclusivo para Super Nintendo. Então acaba que muita gente jogou até em função disso. Eu vou escolher a Maki, né, porque apesar dela ter um alcance menor, ela tem os golpes mais rápidos e o Carlos ele tem um balão que te deixa muito vulnerável em algumas coisas. Então vou escolher ela. Aí a gente começa aqui na China, né? Em Hong Kong. E peraí, deixa eu botar o botão turbo aqui. Isso. É importante você ter o botão turbo, o botão de ataque. Tá, o botão aqui esse botão tá funcionando direitinho. Interessante também mencionar, né, que o jogo ele é uma sequência direta do Final Fight 1 e ele tenta pegar algumas coisas que o Final Fight 1 faz, né, mas ele acaba deixando a desejar em outras questões também, porque ele meio que dá uma renovada no cast de inimigos, né? E acaba que, para quem jogou Final Fight 1, você tem um certo estranhamento logo quando você vê. Aqui, né, nos cenários, eles começam a fazer umas introduções de personagens da Capcom, né, aparece a Chun-Li ali no fundo. Acho que também tem outro cenário que aparece outro personagem, depois a gente vai ver. Mas a Capcom começou a fazer isso no Final Fight 2, no Street Fighter Alpha 2, né, também. Então é bem interessante esse tipo de coisa. Até para falar que eles fazem parte de um mesmo universo, né? Então, de uma certa forma, isso foi um pouco construído com essas inserções dentro do jogo. Mas o jogo ele tem basicamente os mesmos princípios do Final Fight 1. Ele chega até a ser um pouco repetitivo, né? Porque acaba que
diferente do Final Fight 1, ele tem umas fases um pouco mais alongadas. Eu acho que eles tiveram um pouquinho mais de cuidado em as fases, pelo menos no Final Fight 1, né, das fases terem um tempo certo para você poder jogar elas, sabe? Por exemplo, a gente tá andando esse primeiro trecho aqui, né? E aí meio que termina muito parecido com o primeiro estágio do Final Fight 1, né? Com a porta no final e tal. Só que essa primeira fase aqui, ela acaba sendo bem mais alongada. E, tipo assim, eu achava que valeria a pena talvez introduzir personagens novos, mas não desconsiderar os antigos, sabe? Meio que fazer uma transição. Capcom tem um problema, né, nessas coisas de jogos novos, de utilizar os personagens existentes para fazer essa transição. E eu entendo que isso não era problema de hardware do Super Nintendo, até porque o jogo tem os personagens, né? Então talvez introduzir um ou outro novo e deixar os antigos. Mas ok, né? Acaba que como uma decisão que eles tomaram, né? Criativa e tal. Aí ela quebra a porta, né? Que nem no Final Fight 1. Só que tipo assim, esse trecho aqui no Final Fight 1 ele é bem mais curtinho, sabe? Então você meio que entra no lugar, né? E você já volta pro local onde você estava. Na primeira fase do Final Fight 1 tem um tempo muito bem pensado. Já esse jogo aqui ele tem esse problema que ele se estende demais em muitas fases. A jogabilidade é bem boa, né? Acaba que é fácil, é até mais fácil do que o Final Fight 1 de arcade. Eu acho que o jeito como eles programaram os personagens para poder te encurralar é um pouco menos, traz menos dificuldade, né? Meio que tem alguns layouts de inimigos que eles fazem que não cria muita dificuldade. Por exemplo, esses três aqui, todos eles vai ficar batendo, né? Eles vão ficar ali esperando para apanhar. Já no Final Fight 1, pelo menos, né, você tinha um layout de inimigos em que um tava ali que era o personagem que ia te bater pelas costas, um que defendia, um que tinha um ataque mais à distância. Então isso acaba depois nas outras fases, né? Eles melhoram um pouco isso, né? Essa coisa desse layout, mas na primeira fase é tudo muito fácil. Talvez eles quisessem fazer isso porque era um jogo de console, né? Até para não afastar as pessoas. Você jogando com o botão turbo é muito tranquilo, né? Você quase não tem dificuldade nenhuma. Tá vendo? Esse trecho aqui se estende demais, sabe? E é um cenário qualquer coisa. Meio que não tem muita uma coisa assim, ó, que coisa legal, que coisa impressionante. É tipo, por exemplo, quando você está no segundo cenário do Final Fight 1 e você vê, por exemplo, você está no trem e depois você desce para a linha do trem. Isso é uma coisa bem bacana. Já nesse jogo eu não consigo ver essa preocupação, né? E que você chega no cenário que tem um navio, né? Mas também não. Mas o legal é que, tipo assim, esse jogo na época foi bastante jogado, até porque ele tinha o two player, né? O multiplayer para você poder jogar. E o Final Fight 1 já não tinha. Uma coisa também que eu meio que eu consigo fazer uma leitura agora é justamente o fato da Capcom ter vários jogos nessa época que tinham recursos bacanas e eles não utilizaram esses recursos, né? Tipo o Dash, outras coisas que ela já fazia nos jogos dela. Acaba que esse jogo saiu mais ou menos numa época muito
muito próximo ao Streets of Rage, e acaba que é muito difícil você comparar, né, esse jogo com o Streets of Rage. É um jogo mais interessante, você precisa... O design de inimigos é bem mais legal. Esse jogo, a maior parte dos inimigos, eles são esponjas de dano. Você meio que bate, mas ele não tem nenhuma maneira de você poder, por exemplo, enfrentá-lo e ter a necessidade de ter um pouco mais de inteligência para poder enfrentá-lo. Opa, tá vendo? Lá. Aí ele vai ficar andando assim. Às vezes ele pula para cima de mim. Aí é só você utilizar isso daqui. Acho que eu vou morrer uma vez, mas tudo bem, não tem problema não. Lá. Tá vendo? Bem tranquilo. Ele simplesmente aceita. Eu não tenho Você não tem nenhum golpe dele ou algum armor dele que impeça esse tipo de coisa. E meio que você não precisa se preocupar muito com o jeito que ele vai te atacar. Você simplesmente vai para cima dele. Bom, aí tem este meio de fase. Aí a segunda fase é a França, né? Outro estágio que no início é bem bonito, caracteriza bem o país, mas tipo assim, você vai passando o cenário, depois os outros cenários não são muito interessantes, sabe? Eu acho que esse jogo poderia ser um jogo para um remake, né? Ou se a Capcom do futuro fosse fazer um jogo novo do Final Fight, né? Exemplo que a SEGA fez com Streets of Rage 4, ela poderia utilizar algumas coisas desse jogo, né? Eu acho que é o seguinte, eu acho que a Maki é um personagem legal, o Carlos também, né? Só que a execução do jogo tem alguns probleminhas que deixa ele monótono, sabe? Tanto que quando a gente pega e olha o Final Fight 3, a gente vê que ele é um jogo que tenta aprender um pouco com os erros do Final Fight 2, né? E já traz muito mais novidades, né, com relação à jogabilidade. Um jogo menos monótono. Eu acho que você teria como aproveitar o que foi feito nesse jogo. Eu não acho ele um jogo horroroso, né? Porque joguei bastante esse jogo, só que tipo assim, comparado com os outros dois, ele é o piorzinho. É a minha opinião, né? Por exemplo, a gente sai dessa parte inicial, né, que tem um pouco daquela área da Torre Eiffel, coisa mais urbana, né, com um restaurante, e passa por uma área, começa a ir para uma área mais esquisita. Meio que você não sabe onde a fase vai muito terminar, sabe? E a progressão dos estágios é meio esquisito. É tipo o que eu falei lá do
da fase do trem do Final Fight 1, que você acaba meio que continuando de uma maneira mais interessante, né? Você vai do trem, vai para a linha do trem, e aí depois você chega naquele ringue do Shodown, né? Que é um personagem, que é um inimigo também muito interessante e que você tem que ter muito cuidado para poder enfrentar ele, né? Diferente desses personagens que são esponjas de dano, você vai batendo, bate. O Shodown você tem que ser muito preciso para você poder vencê-lo. Aí. Tipo, por exemplo, esse gordinho aí, né? No Final Fight 1, ele era um personagem bem mais legal. Então, não vejo porque tiveram que reinventar, sabe? Eu acho que poderiam colocar um novo também. Mas não desconsiderar tudo que eles já fizeram no Final Fight 1. Ok. Aí ele começa a sinalizar no cenário, né, o aeroporto, que é um lugar para onde a gente está indo. O personagem que acaba meio que dando ainda essa noção que a gente está jogando no Final Fight, né, é o Andori mesmo. Opa, rapaz! Vou mudar um pouco a coisa nele, né, mas tipo assim, é o que mais lembra o fato dele ser um jogo da franquia. A gente começa aqui, chega no aeroporto, né? Aí tá vendo, é uma fase bem longa, sabe? A gente já tá na terceira tela. É lógico também, no Final Fight 1, à medida que ele vai chegando nas fases finais, ele vai se tornando um longo também, né? Tipo, a BR é um cenário bem extenso. Mas eu acho que nesse daqui isso e essa coisa de eu perceber que o jogo era meio estendido, né, meio com uma barriga, eu percebi até na época mesmo. Mas eu gosto bastante de jogar com ela. Acho que o jogo tem uma, tipo assim, apesar da jogabilidade não trazer muitas novidades, né, como no Final Fight 3, ele é um jogo bem executado, diferente de alguns outros jogos de Super Nintendo, né, de beat'em up, que às vezes não tinha uma execução muito boa, sabe? Eu acho que pelo menos eu acabo com ter esse cuidado. Mas é isso, acho que para os consoles caseiros, né, nesses jogos novos acaba com teve mais cuidado, sabe? Tanto nos portes que surgiram, quanto nos jogos novos. Deixa eu ver o que tem aqui, vamos lá. E esse era um jogo na época muito acessível, né? Tinha muito jogo pirata, tinha várias cópias em locadoras. Realmente muita gente jogou. Pelo menos é a minha percepção, né? Eu vi, pega agora, um pouquinho mais. Tá. Aí começa a aparecer esses personagens no fundo. Eu acho que poderia ter bem mais, sabe?
pegar aqui. E aí outro personagem que é uma esponja de dano. Aí o Guile lá no fundo, né? É isso, eu acho legal, né? Acho que o jogo meio que trouxe uma contribuição para os jogos da Capcom, né? Que é justamente fazer esse tipo de coisa. Eu não sei se ele foi o primeiro, né? Eu acho que foi, pelo que eu lembro. Mas aqui é bem rápida, né? Dá o balão rapidinho. É mais difícil. Mais difícil você... Ah, matou. Ok, mas ele tem bebida dessa. Nem que ele, tipo assim... Ele até faz algumas coisas, mas... Mas, tipo assim, se você ficar num... Se você ficar... Simplesmente na tela acima... Ele vai cair. Você não tem uma inteligência... artificial muito boa dos inimigos, né? Bom, consegui terminar o segundo estágio, acho que o próximo é a Holanda. Aí também tem esse bônus stage. E tipo assim, é legal ter, mas ele tem... não tem o charme que o outro tem, né? Que o outro parece que é um carro que tá no meio da rua e o pessoal começa a quebrar. E tem também a animação do cara no final, quando o carro está quebrado. Aqui é só você quebrar o carro mesmo, sabe? Ah, não consegui. Ok. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, né? Porque o jogo vai se estendendo e aí as fases vão ficando cada vez mais longas e vai ficando cada vez... você tem que... O bom de hoje em dia é que você tem a maior parte dos emuladores tem save state, né? Então você não precisa jogar o jogo uma vez só, né? Você pode dar um save state, jogar um pouquinho, jogar mais um pouco, e aí o jogo se torna menos cansativo, né? Na época eu lembro que a gente tinha que jogar de uma vez só e era isso aí, né? Até chegar no final, então isso cansava bastante. Eu joguei muitas vezes com meu irmão, com os colegas, mas hoje é um jogo que como é que eu posso dizer, eu não tenho muita vontade de voltar para aí, tem outras coisas melhores, né, para você poder jogar, até mais antigas. Eu até gosto mais, né, do Final Fight Guy, o primeiro. Eu sei que é um jogo que tem muitos problemas, né, lento, os personagens são menores, mas acaba que eu prefiro jogar o Final Fight Guy do que jogar esse jogo. Mas eu acho que ele traz coisas legais, né? Tanto para os personagens de Final Fight. E eu acho que se fosse fazer um Final Fight 4, eu podia pegar esse pessoal todo, né? Colocar tudo no saco e fazer uma coisa parecida que eles fizeram com o Street of Rage 4, sabe? De trazer um jogo mais moderno, beat'em up que, né, que pudesse meio que trazer as coisas legais que o Final Fight trouxe, né, pro gênero. E até por conta dos outros títulos que a Capcom fez, né, tipo Capcom Commando, Cadillac Dinossauro, o próprio Dungeons King of Dragons, né? Tem muitos jogos da Capcom que tem mecânicas e coisas bacanas que podem ser trazidas pro gênero do Final Fight, né? E até olhar o próprio Street of Rage, né? Porque ele fez, né? Nesse quarto título, até no Street of Rage 2 mesmo, o que o Street of Rage 2 fez? Olhar até o próprio Final Fight 3, que é bem mais honesto. Talvez no futuro faça um vídeo tanto do Final Fight 1, do Final Fight 1 Guy e do Final Fight 3, só para poder falar a respeito desses jogos. Eu joguei menos o Final Fight 3, mas vou trazer aqui para a gente poder conversar um pouco a respeito dele também. Bom,
Eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e fiquem bem.